Salve, salve galerinha, meu nome é Gabriel, apresentador do programa Eu Tenho Identidade. No programa de hoje a gente vai estar falando sobre futebol aí, um assunto que os jovens gostam aí. E vai ser bem bacana o programa aí, tem dois convidados, gente boa pra caramba mesmo. E é isso aí, fique ligado, no programa de hoje vai ser incrível, é nóis. Salve, salve galerinha, meu nome é Gabriel, estamos aqui em mais um programa Eu Tenho Identidade. E no programa de hoje a gente vai estar falando sobre futebol aí, um programa bem bacana aí que os jovens gostam de ouvir, conversar sobre futebol. E hoje eu tô aqui com o meu convidado o Anderson e o Wesley aí, se apresente melhor o pessoal que tá em casa. Beleza, gente, eu sou o Anderson, marido da Fernanda, pai do Léo e futuramente pai de outra criança aí, não sei se é menino ou menina, mas tamo junto. Eu sou o Wesley, não sou pai de ninguém não, que eu saiba não. E é isso aí, tenho 18 anos e tô forte. É isso aí, hoje a gente vai estar falando sobre futebol aí, e é isso aí. Tem uma primeira pergunta aí pros dois, pode começar com Anderson respondendo. Quem te incentivou, sabe, a começar a jogar bola aí, começar essa caminhada? Quem foi seu incentivo? Mano, na verdade eu não tive um incentivo assim, eu sempre gostei, né, de futebol, sempre assistia, desde muito pequeno eu sempre assisti. E meu pai, que eu via ele jogando, não cheguei a ver tanto meu pai jogar, né? Mas ele voltava dos campos e com chuteira e eu fui pegando gosto, vendo a galera jogar e tal. E aí na rua também tinha os moleques, a gente sempre teve um grupinho na rua que todo mundo tava lá e a gente jogava bola. Então assim, um incentivo de alguém pegar e falar assim... bora lá, vamos jogar e tudo. Não tive uma pessoa assim, não. Fui mais pelo gosto mesmo. E fui pegando gosto de verdade. E hoje eu jogo aí. Até que jogo benzinho, né? Por aí. Que dizem, né? Vamos ver. Você que tá em casa aí, comente aí como que é. Quem foi a pessoa que te incentivou a começar a jogar bola aí. Quem é seu incentivo até hoje aí. Vai comentando aí, vai deixando seus comentários. E você, Wesley, quem te incentivou assim, sabe? Quem foi, aquela pessoa me incentivou? Acho que foi quase igual antes. Desde pequeno, né, eu jogava bola. Mas, tipo, meu pai sempre me incentivou muito. Que eu vi ele jogando, eu já gostava mesmo, assim. Aí ele sempre me incentivou muito a entrar em escolinha, a treinar essas coisas. Aí até hoje ele me incentiva. Então, tipo, o pai é o incentivo aí, né? Me diz aí se foi seu pai que te incentivou, vai comentando aí. Outra pergunta agora é, quem é a referência pra vocês, assim, nesse meio de futebol, assim, tem bastante gente famosa, bastante gente que joga muito bem. Você que tá em casa aí, comente aí, quem é a sua referência no futebol? Quem é a sua referência no futebol, Anderson? Mano, esses dias o meu cunhado fez fez um desafio lá no Facebook, lá, né? E aí, tipo, desafio você a escolher 10 jogadores que justamente fizeram com que você gostasse ou se te incentivasse no futebol. E eu citei alguns lá, né? Alguns que são referência que eu vi justamente jogar, que eu vendo ele jogar me deu mais vontade ainda, né? Então, um dos caras que eu acompanhei mesmo assim, desde quando ele estava na base até depois se tornar profissional de verdade mesmo, foi o Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que é para os brasileiros de modo geral um cara que fez muita coisa por onde passou, né? A Barcelona, no Grêmio, a seleção brasileira, e um futebol que é basicamente do que eu gosto de ver, né? Eu não tenho a questão do futebol, indiferente do que seja. Eu gosto de assistir, eu gosto daquele futebol bonito, futebol arte que a gente costuma falar. E o Ronaldinho é um dos caras que me incentivou a querer jogar bola por conta disso. Ele é um cara que é uma referência pra mim, o Ronaldinho Gaúcho. Fechou? Top! E você, Wesley, quem é a sua referência assim no futebol assim? Pra mim sempre foi o Ronaldo Fenômeno, sabe? Sempre gostei muito dele, do futebol dele. Quando veio pro Corinthians, então, aí me apaixonei pelo jogador. Aí sempre foi ele mesmo. Então todos vocês têm uma referência, né? Alguém que vocês olham e falam, pô, aquele cara joga muito bem. Comente aí quem é a sua referência no futebol, vamos interagindo aí pra ficar um programa bem divertido, beleza, galera?
Vamos lá, Anderson, explica pra gente, você joga em várzea, né? Explica pra gente o que é várzea. Mano, várzea não tem tanto, assim, uma definição. Várzea hoje em dia, pra mim, várzea é diversão. Diversão. Tem muito parceiro aí, muito mesmo, que joga várzea, que dá a vida mesmo, que o cara vai, domingo a domingo, o cara joga, o cara tem jogo na sexta, o cara tem jogo no sábado, o cara tem jogo domingo, às vezes na semana. Então tem gente que, a gente fala na gíria do futebol, é que o cara vive a várzea, de verdade. Então o cara vive da várzea, às vezes ele não tem nenhum trampo, ele só vive jogando na várzea. Porque rola um dinheiro, rola uma ajuda de custo, né, que a gente costuma dizer aí fora. E a várzea pra mim hoje é diversão. Eu vou no domingo, que tem jogos que tem agora, tá um pouco menos, né? Um pouco menos o futebol por conta dessa pandemia aí. Mas todo domingo que tinha jogo aí que eu tava, graças a Deus eu consegui muitas pessoas que gostam de mim, gostam do meu futebol. E eu jogo em alguns times por aí, né? E eu tenho jogado nos domingos quando tem jogos, só que, mano, a várzea, de modo geral, ela acabou se tornando algo, digamos que muito sério. A várzea é séria, além de ser algo que as pessoas pensam, é várzea, né? Que tem até uma expressão que se fala, virou várzea mesmo, né? Que tipo, é como se fosse bagunçado. A várzea é diferente, os caras levam a sério mesmo, tem toda uma preparação, tem todas umas pessoas que correm atrás, que vivem nos bastidores, que levam a sério a várzea, de verdade. Então a várzea pra mim hoje é uma diversão, mas é algo que colocar a sério também, vamos que sim. Eu acho que é isso, a várzea é isso aí. Bacana. Você que tá em casa aí, joga em várzea, comente o que significa a várzea pra você aí. Seu ponto de vista. Wesley, você é novo ainda, né? Joga futebol bacana. Você tem intenção de virar profissional? Hoje em dia eu não sei ainda, não sei direito, porque tipo, chega uma certa idade que você tem que pensar direito se é isso mesmo que você quer, se realmente isso vai se tornar realidade, sabe? Um sonho sempre foi, né? Mas chega uma etapa que você tem que escolher se você vai focar nisso ou já vai focar em outras coisas. Então hoje eu acho que não é mais uma prioridade, sabe? Certo. E você, Anderson, você tinha intenção de virar profissional? Não, eu tinha. Acho que todo mundo, né? Acho que todo moleque que é nascido na favela, vamos dizer assim, todo moleque que é nascido na comunidade, numa área que digamos que seja mais humilde, ele sonha em ser jogador de futebol. Todo moleque sonha em ser jogador de futebol. Isso, mano, pra quem nasceu e viveu na favela, na comunidade, o cara já nasce e ele fala, vou ser jogador de futebol. Ele não pensa em ser médico, não pensa em ser bombeiro. Então eu cresci com isso também. Eu cresci que eu falei, mano, agora eu sou fera, pai. Então como? Voando. E aí eu fui pra um lado pro outro, só que cheguei a fazer alguns testes. Fiz teste no Corinthians, fiz teste no Palmeiras, fiz teste em alguns outros lugares, mas algumas coisas que acontecem no profissional quando você tá lá dentro é muito complicado, porque eles exigem muitas coisas e para quem não tem tanta condição financeira, acaba se tornando um sonho meio que impossível, né? Muito antigo, isso bem mais do que a minha época, era mais pela questão do olheiro. O cara chegar e falar assim, você joga bola, eu vou levar você. Hoje não, hoje mudou o cenário, é uma frase que o pessoal fala, quem pode mais, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então os caras que mandam, eles têm muito e você só tem que obedecer, infelizmente. Então a gente vê que isso é muito complicado. Eu tinha um sonho, né? E I have a dream. Eu tive esse sonho de ser, mas passou. Hoje eu já não. Como eu disse, eu vivo na várzea, mas apenas por diversão mesmo. Certo. Wesley, na finalidade de vocês, assim, qual a maior dificuldade que vocês enfrentam assim para não conseguir virar profissional na época que vocês vivem?
Ah, tem muitos fatores, né, nisso. Tipo, a falta de oportunidade também é um grande fator, porque várias crianças por aí não têm oportunidade. Uns têm mais que os outros por causa da condição financeira também. Como ele disse, hoje em dia o futebol tá uma marca. Tá uma marca. Quem tiver dinheiro, mesmo não tendo um bom futebol, pode crescer. Aí quem tem um bom futebol e não tem um dinheiro, às vezes não pode. E também eu acho que, tipo, eu falo por mim, que eu treinei em alguns lugares, tinha uns meninos que o foco deles em ser profissional não era tão grande enquanto eles focavam na diversão deles. Eu via muito treino que a rapaziada falava que queria ser jogador e tal, mas não focava tanto. Ia lá só por diversão, sabe? Aí eu acho que isso atrapalhou muito daqueles garotos também. Então acho que é isso, o foco e as oportunidades. Certo. Você já respondeu, né? Por que você não virou profissional? Foi por causa do dinheiro mesmo, da condição que você tinha de vida mesmo. Foi esse o motivo que você não conseguiu virar profissional. Também, que nem assim, ó, teve uma época que eu fiz quando teve um teste, isso faz muito tempo, já teve um teste que veio aqui pra Mauá, do chute inicial, que era na época do Corinthians, né? E aí eu fui fazer esse teste, eram 5 etapas, eu passei em 4, e na 5ª etapa que tinha feito era pra ir lá pra freguesia do Ó. E aí então tinha que sair, você tinha que pegar o trem e ir até lá. Então, na época eu tinha acho que uns 13 para 14 anos. Só isso, faz bastante tempo. Tô velho pra arregaçar, me misericórdia. Aí eu tinha que ir pra lá. Então assim, naquela época, antigamente, 13, 14 anos, você era muito inocente. Hoje, quem tem 13, 14 anos não é mais inocente. O moleque que tem 13, 14 anos hoje tem mais barba que eu. É maior que eu, é maior que muita gente. Já tem uns moleques aí que já gosta de andar com o peito cheio e tal. Hoje, antigamente não, 13, 14 anos você era... eu quero só jogar futebol, era mais bobo. Então ir lá por outro lado da freguesia do Ó, que ia lá do outro lado do mundo, era mais complicado. E aí eu não podia ir sozinho. Na época meu pai trabalhava, minha mãe também trabalhava, eu não tinha com quem ir. Então eu cheguei a passar nas 4 etapas, na 5ª etapa que era para estar lá, teve a questão financeira, de não poder ir até o local, mas a questão de não ter o acompanhamento, né? Minha mãe não podia sair porque trabalhava, e meu pai a mesma coisa, então acabou ficando meio complicado, um sonho meio que impossível, assim. Certo, e você que tá em casa aí, né, compartilha com a gente qual a dificuldade que você encontra aí, você que tem vontade de ser jogador aí, qual a dificuldade que você encontra pra não conseguir virar jogador aí, comente aí. E no ponto de vista dos dois, qual a dificuldade que vocês acham que tem de conciliar a fé cristã, né, de ir pra igreja, de estar no ministério com o futebol? Vocês acham que tem alguma dificuldade alguma das vezes? Tem, com certeza. Assim, o futebol, ele é uma explosão de sentimentos. Futebol. Pra quem joga futebol, sabe que quando você tá na adrenalina, não só o futebol, mas qualquer atividade que você faça, que você tem muita adrenalina, a sua mente, o seu corpo, o seu pensamento vai a 100 por hora. O cara que gosta daquela coisa, aquela pegada, ele fica a milhão, de forma geral. E o futebol, ele proporciona isso em todos os aspectos, todos. Ele faz com que o seu corpo vai de 1 a 100 em questão de segundos. Então, para conciliar isso, cara, você tem que estar muito focado, você tem que ter muito foco, você tem que entender que duas coisas são diferentes, as duas coisas são diferentes. Na hora que o sangue ferve, pai, que você tá jogando uma bola que o maluco dá uma entrada em você, ou que você tá jogando uma bola que o cara vem te dar um tapa e deixa a mão na sua cara, aí você olha pra ele e fala assim... sangue sobe já. Dá uma pensada, dá uma respirada, que nem eu ministrei essa semana pra você respirar. Você dá aquela respirada, respira de novo, porque não é fácil não. Então, é muito complicado, mas não é impossível. Não é impossível. Por quê? Porque entra naquela primeira questão que eu falei a respeito de ser diversão, de você se divertir. Quando você entra pra jogar o futebol e é divertimento, as coisas se tornam mais fáceis. Então não tem um peso como tem como uma pessoa que entra. Claro que você entra pra jogar e você quer jogar pra
vencer. Você não quer jogar pra perder, ninguém joga pra perder. Só que você tem que entender que se você entrou naquilo pra diversão, tranquilo. Você não vai ter o peso de eu perdi, porque o cara tem gente que quando perde isso em qualquer coisa, jogo, baralho, dominó, futebol, vôlei, handball, qualquer tipo de esporte. O cara perdeu. Tem gente que eu conheço que o cara não fala mais com o outro, irmão. Você entregou, pai. Você entregou, eu não jogo mais no seu time e você não vem mais comigo. Aí me ajuda, né? Tá ligado? Então é isso. Você que tá em casa aí, compartilha com a gente aí como que você é no futebol, né? Se você quiser compartilhar essa fé cristã, consegue se manter íntegro e vai deixando seus comentários aí. No seu ponto de vista, Wesley, qual a dificuldade que você enfrenta assim? É a mesma coisa, é as emoções. Quando o sangue sobe, não tem como. Tipo, igual ele falou, que quando alguns que levam pela diversão é mais fácil controlar, mas eu sou muito competitivo. É mesmo? Não, todo mundo sabe. Não tem essa de perder pra mim. Então, isso acaba eu ficando muito nervoso, sabe? Quando eu perco essas coisas, aí eu acabo extrapolando, assim. Aí eu não sei, tipo, na opinião dos outros, se outros têm essa dificuldade, sim. ou outras mais. Mas essa é a minha. Existem piores, né? Conhecemos pessoas piores, né? Essa é a minha. Mas é isso aí, tem gente que perde mesmo a cabeça mesmo, já presenciei cenas bem complicadas mesmo em alguns jogos que eu fui, do Hellgate, inclusive o Wesley do Hellgate aí, né? Posso contar rapidinho? Teve um campeonato que nós fizemos, aqui na igreja inclusive, e o nosso time ele chegou a entrar na competição de um jeito que a gente queria entrar para realmente ganhar. E no papel, quando a gente colocou os nomes, assim, nossa, fulano, ciclano falou, nosso time tá pesado, pai, dá pra nós chegar, dá pra chegar, não pensou. E aí a gente falou, vamos jogar então. Nos 3 primeiros jogos que nós entramos, nós tomamos taca. Perdemos todas. Não, aliás, nós ganhamos a primeira de 7, 6, 6-1. E aí depois nós perdemos 3 direto. Aí nós falamos, nossa. Aí o nosso pastor, o Rodrigo, ele chegou ainda a falar pra gente assim, se vocês continuarem entrando e jogar desse jeito que vocês estão jogando, eu vou tirar o time do campeonato. Porque isso aqui é pra diversão. Não é pra vocês entrarem em competição. E aí a gente entendeu aquela palavra. A gente entendeu que era um campeonato sim. E o ganhar é consequência. O você ser campeão é consequência de um bom trabalho. E aí a gente pegou e colocou na cabeça que realmente a gente tinha que se divertir. Quando a gente passou a jogar por se divertir, a gente conseguiu. Porém, a gente não chegou na final, porque a gente já tinha perdido 3. Então a gente ganhou uma, perdemos 3 e nós jogávamos 9 jogos. E aí o pessoal ganhou mais que a gente, né? Então a gente ganhou 6, a gente ganhou 7, perdemos 3. E aí o pessoal ficou ainda acima da gente. E era fase de mata-mata lá, jogava todos contra todos. Quem fizesse mais pontos passava para as finais. Só que a gente entendeu a essência disso, né? Que quando você se diverte, é mais fácil de você, mesmo que você seja competitivo de alguma forma, quando você entra num lugar e há uma diversão, você tem um divertimento, você consegue conciliar melhor as coisas. E aí você consegue entender mais. Pelo menos se divertiu, né? É Compartilha aí sua história com a gente aí, o que você já viveu no futebol aí. Creio que tem bastante histórias interessantes aí. E Wesley, você conhece alguém que já se desviou por causa de futebol? Não, sinceramente não. Pra falar a verdade, não. Conheço ninguém assim que se desviou. Tipo, muitos meus amigos, tipo, um dos meus melhores amigos que joga comigo sempre, o Vinícius, ele é da igreja. Aí ele nunca desviou. E eu sempre joguei com ele. E você, Anderson, você conhece alguém que se desviou por causa do futebol? Mano, assim, de prontidão, que desviou por conta do futebol, também não. Conheço pessoas que, tipo assim, se frustraram jogando com crente. Que tem uma frustração. Tem uns caras aí que vai. Tem gente que fala, vou jogar com crente não, que crente é pior do que os caras do mundo. Tem uns caras que falam assim. Mas há casos e casos, há crentes e crentes, né? A gente tem que entender isso também. Mas de um cara que o cara começou a jogar futebol e desviou, acho que não. Na verdade não conheço não, né? Não é difícil. E assim, o pessoal que tá em casa aí nos assistindo, né, e tem um sonho de ser jogador, tem essa pretensão na vida,
qual o conselho que vocês dariam pra essa pessoa que quer ser jogador? Wesley? Quer ser jogador, mano? Eu falaria pra ele manter o foco no sonho dele e deixar o resto na mão de Deus, sabe? Mas manter o foco mesmo, sabe? Sem, tipo, claro, se divertindo, porque essa é a essência do futebol. Não tem como você jogar futebol sem se divertir, aí não vai dar certo nunca. Mas, tipo, manter esse foco e deixar o resto na mão de Deus. Anderson, qual o recado que você daria pro pessoal que tá em casa aí, que quer ser jogador aí? Eu acho que não tem um recado em específico. Se é um sonho que você tem que correr atrás, diferente do que seja. Você tem que entender que tem pessoas que vão te apoiar e tem pessoas que vão querer te derrubar. E você entender quem são as pessoas que querem te apoiar. Se esse é um sonho seu, se esse é um sonho que a sua família tem para realizar seu, corre atrás, entendeu? Ter foco, porque precisa ter foco, tem que ter disciplina. Não adianta a gente achar que é diversão, como a gente conversou aqui, falou sobre de hoje. Futebol é divertimento, como o Wesley falou, e eu também falei, realmente é. Só que se você não tiver disciplina lá dentro para ouvir as pessoas, para você entender o que estão passando, porque futebol hoje em dia tem muita estratégia, então você tem que entender quais são as estratégias, os lugares onde você tem que ir, aonde você tem que correr e tudo mais, porque a gente costuma falar no futebol, se correr errado, pai, você não vai para chegar a lugar nenhum. Então não adianta você tentar correr ou ir para um lugar, fazer algo que você não é da sua alçada. Tem que entender que se você tem esse sonho, vai até o sonho, vai atrás do seu sonho, não desista deles e vai até o fim, né? Acredita, deixa com que aquelas pessoas que acreditam em você façam com que isso aconteça e tenha sempre um foco. Se você ter foco, você consegue alcançar o seu sonho. Glória a Deus, é isso aí. O recado que eu tenho pro pessoal que tá em casa aí, quer ser jogador e tal, a palavra de Deus em Mateus 11:29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para suas vossas almas. O que quer dizer esse versículo? Que muitas vezes a gente quer viver algo e muitas vezes quer ser jogador, qualquer outra coisa, mas a gente precisa entender que acima de tudo a gente precisa aprender com Jesus. Com Jesus e como fazer, como viver, que muitas vezes, como eles disseram, sobe a cabeça, perde o controle, muitas vezes precisa entender, é isso que Deus tem para sua vida? Se é, amém, vai dar certo. Mas se não é, você precisa entender e reconhecer e descobrir o verdadeiro propósito de Deus para sua vida. Porque nem todo mundo foi chamado para ser jogador. Que bom que seria, né? Imagina, todo mundo ser chamado para ser jogador, todos que sonhar, conseguir, seria muito bom. Mas muitas vezes não é o que Deus tem para sua vida. Então, tipo assim, coloca diante de Deus mesmo, vê o que Deus tem para sua vida, porque em Provérbios 16:3 diz assim: peça a Deus que abençoe seus planos, eles darão certo. Então, tá dizendo o quê? Coloque diante de Deus os seus planos, suas metas, suas pretensões, que vai dar certo. Esse foi o nosso programa aí, agradeço os convidados Anderson e Wesley. E é isso aí. Até semana que vem, gente. Um beijo no seu coração, fique com Deus.